Pessoal, boa tarde a todos. Boa tarde. Estamos muito felizes, muito ansiosos, honrados com a presença de todos. Bom, o estudo.com ele surgiu da ideia, vamos falar a verdade, da Marta, né? Que ela teve essa ideia que devido a essa crise aí de pandemia, essa crise sanitária, os grupos fechados, e a gente, ela teve esse feeling, né? De, pessoal, tá faltando isso. E aí ela veio a mim e falou, Diego, vamos montar um grupo de estudos? Aí eu falei, vamos. Aí ela me propôs essa ideia, aí a gente conversou, a gente chamou o João Siqueira, chamamos a Viviane Dores e a Mônica. Sentamos, conversamos, alinhamos todos os assuntos e fizemos um escopo. E estamos tendo a primeira aula hoje. Estamos totalmente ansiosos. A Martim, então, pelo amor de Deus, a semana inteira ela ficou, gente, falta 5, falta 3, falta 4, falta 2, falta 1. É hoje, é hoje. Enfim. Para começar nossa aula, nosso estudo, vamos convidar a Ana Laura para poder fazer o culto, a prece de abertura. Ana? Vou pedir para que todo mundo desliguem o microfone. Olá, boa tarde a todos e todas. Fazendo coro, né, a abertura do Diego, eu estou muito honrada de participar hoje desse grupo de estudos e muito honrada também de ter recebido o convite para fazer a prece inicial. E vamos lá, vamos dar início a essa roda de estudos que com certeza vai ser de grande valia e importância para esse momento em que nós estamos passando. Então, neste momento, eu convido a todos a fechar os olhos físicos e abrir os olhos espirituais, nos permitindo sintonizar com a espiritualidade amiga aqui presente, que nos ampara, que nos acolhe constantemente, mas que desde cedo prepara nossa mente, esvazia ela dos pesares da semana, preparando-a para receber a palavra divina, a palavra de Cristo, que hoje vai ser colocada aqui em pauta, que possamos absorvê-la da melhor maneira possível e que, além de absorvê-la, que possamos nos permitir vivenciá-la no nosso cotidiano. Mestre amigo, nos faça aptos para estarmos cada vez mais nos renovando, fazendo do Evangelho algo intrínseco a nós, que possamos vivenciá-lo da melhor maneira possível durante o nosso dia a dia, que ele seja a nossa base, que o dia de hoje possa ser o nosso acalento, a nossa faísca, a nossa força para a próxima semana que irá se iniciar, que possamos transbordar energias boas, vibrar e transcender esse amor, essa luz que emana de nós quando entramos em contato, quando sintonizamos a mesma sintonia que o plano espiritual. Agradecidos estamos por estarmos aqui reunidos. Agradecidos estamos pela presença de todos que aqui se permitiram, num sábado à tarde, entrar em contato e aprofundar ainda mais os seus conhecimentos acerca do Evangelho. Pai amado,
espiritualidade amiga aqui presente, muito obrigada por essa oportunidade bendita de trabalho na seara do Mestre. Muito obrigada. Fique conosco hoje e sempre. Que assim seja. Obrigado, Ana. Obrigado. E o estudo.com, ele tem como objetivo, né, a gente estudar os contextos, estudar os fatos, os movimentos que acontecem atualmente com esse olhar espírita. E todo sábado, às 14 horas, nós estaremos aqui com esse encontro marcado com vocês para estar estudando. E a palestrante de hoje vai ser a Litsa. Só um minutinho. Bom, durante a aula eu vou pedir para que todos mantenham a câmera desligada e o microfone desligado. Certo? Qualquer dúvida que a gente tiver, vai ter um momento. E, bom, galera, eu queria falar para vocês que o estudo.com, ele abrange todo mundo, a todos, tanto a mocidade quanto a pré-mocidade, enfim, todo mundo que quiser compartilhar esse momento conosco, estaremos aqui de braços abertos. Tanto que nós estamos com o pessoal de Alagoas, com os nossos amigos mineirinhos, com o pessoal de Olinda, com os nossos amigos batateiros, São Bernardo do Campo, São Paulo capital, Pinhal, enfim, estamos com a galera toda. E divulguem, ajuda a gente a divulgar, que a gente nós queremos, né? Nós queremos abraçar todo mundo. Quem vai fazer a apresentação hoje? Eu vou chamar a Woody para apresentar a Litsa. Woody, fica à vontade. Hortolândia e Campinas. Muito bem, Vividores. Woody, liga o Eu tenho microfone, por família em favor. Hortolândia. Calma aí, Woody. Microfone. Liguei? Isso. Pareço humana, mas a inefável bruma que a minha voz dissipa cintila. É manhã, é silêncio. São ondas circunspectas e são nuvens aborrecidas. Muda-se o sal em espuma, praia alguma, sina perdida. Meu pranto é um grande rio que caminha. E se o transeunte me fita, detém-se em uma esfinge, mas o ser não me restringe. Sou filho de 2 deuses, o amor e a dor. Outrora me chamaram Yoshua, e não me veem. A justiça nem o rigor, apenas aqueles que o Estado já queimou. Meu nome é Misericórdia. Dou boas-vindas a vocês, essa gentil senhorita, a nossa irmã Litsa. Antes eu me dirijo a você, Litsa, você está entre amigos, são pessoas ansiosas pela luz do bem, do bom e do belo, todos. A Litsa, ela não é simplesmente uma gentil senhorita, como eu disse, ela é muito mais que isso, ela é uma mulher ativista. Ela tem um olhar delicado e forte, profundo pela mulher, por todas as suas carências, necessidades, pela mulher negra e por todas as pessoas que sofrem. Ela tem também um carinho muito grande pelo saber e pelo informar, na estrutura de educadora que é. Além do mais, ela tem formação política no movimento espírita brasileiro na virada do século XIX.
Ela também pesquisou as cartas de Juan Henrique Pestalozzi no seu mestrado na Universidade Metodista de Piracicaba. Ela é membro da Associação Brasileira de Pedagogia Espírita, é doutoranda, né, em História da Educação e também poetisa. Este poema que eu li no início é de Litsa, né? Meu nome é Misericórdia. A palavra é sua, somos todos ouvidos, Litsa. Oi, gente. Estou muito feliz de estar aqui. Eu adoro conversar sobre esse tema que é o espiritismo, que me fascina. Não é à toa que eu continuo pesquisando sobre ele academicamente, então, hoje em dia, eu faço um doutorado na Faculdade de Educação da USP na área de História da Educação. Então, eu estou pesquisando os jornais espíritas do século XIX para entender que tipo de formação política que aparecia nesses jornais, né? Mas, nossa, é estranho dar aula para as carinhas, para as fotinhas, vou me acostumar. Enfim, mas assim, o meu envolvimento com o espiritismo, ele é maior do que essa pesquisa restrita, que é uma pesquisa histórica, né? Então, assim, eu nasci em família espírita. Quando eu tinha 20 anos, eu comecei a participar da Associação Brasileira de Pedagogia Espírita e fui muito formada pela associação, né? Eu conheci a UD na associação, que é a BPE, então algumas das ideias que eu trago aqui para vocês foram desenvolvidas lá, principalmente pela Dora Encontre, que é a coordenadora da associação, que é o, digamos assim, o principal cérebro da associação, que ela escreve muito. E por que eu estou falando isso? Eu tenho já, desde o ano passado, quando eu comecei a dar aula online, eu tive uma epifania, uma percepção que quando eu desse aula, eu queria falar o mais importante logo no começo. Sabe, eu queria que nos primeiros 20 minutos eu conseguisse transmitir aquilo que era mais essencial. Para que depois eu trouxesse outras informações, ou históricas, ou filosóficas, mas aí o pessoal já está cansado, se você perder uma coisa ou outra, não tem problema. Então é o que eu vou tentar fazer aqui. Eu vou falar, então, algumas coisas que eu acredito que é, tipo, essencial da aula, que eu acredito que eu posso contribuir para vocês pensarem o espiritismo de maneira mais interessante, mais atualizada. Depois que eu falar, eu acho assim, como todo mundo desligou, tô pensando aqui, eu vou falar um pouco, aí eu vou depois mostrar um slide com um resumo do que eu falei, e aí vou abrir para vocês perguntarem e tal. E depois eu continuo falando coisas mais extensas. Então, vamos lá para o principal. A questão de estudar o espiritismo e entender o espiritismo é muito complexa. Por quê? Do ponto de vista do conhecimento humano, a gente pode olhar para o espiritismo do ponto de vista, olha, se alguém quiser, quem gosta de ouvir aula anotando, aproveita, anota agora. Eu espero falar o mais importante bem no comecinho. Quando a gente pega o espiritismo, do ponto de vista do conhecimento humano, ele pode ser encarado de várias formas. A gente está falando aqui de epistemologia, teoria do conhecimento. Então, a epistemologia é um ramo da filosofia que se pergunta assim, como é que nós podemos conhecer as coisas? Como é que nós podemos saber o que é real, o que é falso? É através do raciocínio? É através da experiência científica? É através
da vivência? É através da inspiração filosófica, da mediunidade? Como podemos conhecer? Como podemos saber o que é verdade? Então, o espiritismo ele pode ser conhecido, do ponto de vista histórico. Então, no século XIX, uma série de coisas aconteceram, mesas giraram, pessoas escreveram livros, entre essas pessoas, o famoso Allan Kardec. Gente, se alguém quiser comentar no chat, é muito bem-vindo, tá? Eu fico olhando também. Tipo, se alguém falar não estou entendendo nada, ou repete, pode escrever aqui no chat. Então, vamos lá. O espiritismo pode ser estudado do ponto de vista histórico. A gente pega a documentação e vai verificar o que é que foi escrito, o que tem de documento do passado, né? Eu não sei se vocês sabem, mas recentemente, acho que já faz uns 2, 3 anos, pesquisadores lá na França encontraram novos documentos a respeito da vida de Kardec. Alguns desses documentos estão sendo tratados, arquivados e tal, organizados pela Fundação Espírita, a FEAL, né? André Luiz. E tem outros documentos que eu acredito que estão sendo tratados e organizados por gente do movimento espírita lá na França. Então, só para vocês entenderem que esse conhecimento histórico do espiritismo, ele está em construção, ele tem lacunas, né? Algumas coisas a gente sabe, a gente não sabe. Por exemplo, a gente não sabia no passado que o Kardec teve uma filha. E recentemente, nas trocas de cartas deles, né, nessa documentação que apareceu, a gente percebeu, eu estou dizendo a comunidade de pesquisadores, eu não participei dessa pesquisa, mas foi identificado que ele falava com o sogro, com a esposa, sobre uma filha adotiva nas cartas, né, que morreu criança. Também não se sabia o paradeiro do pai do Kardec, né, se achava que ele tinha sumido durante a guerra. As pesquisas evoluíram e se descobriu que ele morreu não tão perto, não tão longe de onde Kardec cresceu, então tudo indica que ele casou com outra pessoa e abandonou a família. Então, só para vocês entenderem que o conhecimento histórico, ao mesmo tempo que ele é factual, olha, o documento mostra isso, né? Então, tem certas coisas em história que tá lá o documento, é verdade, não se discute. Ele é lacunar, ou seja, ele está sempre a ser preenchido. Por que isso vai ser importante? Porque, vou dar um exemplo. Quando acusam Kardec de racismo, porque ele, sei lá, em determinado livro, está se colocando o negro como uma raça inferior e o europeu como ápice da civilização. Gente, certas coisas que estão escritas, não dá pra gente fingir que não estão. O que a gente pode dizer, o que a gente pode fazer é se perguntar como é que a gente encara isso, né? Depois, se vocês quiserem, a gente volta nesse assunto, não é o que eu quero falar agora, mas assim, simplificando, o Kardec era um europeu eurocêntrico, como a maior parte dos europeus. Ele acreditava que os brancos eram o ápice da civilização, o que hoje em dia assim, está largamente descartado, não faz sentido nenhum. Nenhuma pessoa séria e instruída acredita mais nisso. Bom, além do espiritismo poder ser entendido do ponto de vista histórico, ele pode ser entendido do ponto de vista filosófico. E aí já vem, quando eu estava falando de Kardec e racismo, aí já vem o ponto, as ideias espíritas que o Kardec pensou no século XIX, elas são ideias para a gente aceitar, assim como a Bíblia, a palavra de Deus revelada, que não pode ser mudada, que não erra, né? Claro que não, né, gente? E aqui eu tô trazendo uma interpretação para vocês, tá? Eu vou, digamos assim, entrar com o pé na porta, vou falar de um jeito enfático, depois a gente discute o que vocês acharem mais interessante ou mais... Eu acredito que a gente deve dialogar com a filosofia de Kardec. Uma parte do que o Kardec produziu é uma filosofia em diálogo com os espíritos,
que está sujeita à reelaboração. E aí, para quem leu a Gênese, tudo que o Kardec escreve naquele item Caracteres da Revelação Espírita, quem leu vai ver que ele sempre disse que os espíritos também erram, que os espíritos são modos deles se instruir, mas eles não são reveladores predestinados. Então, no meu entendimento, o Kardec já entendia que ele dialogava com os espíritos, mas não que os espíritos traziam uma verdade eterna dos céus imutável. Aí eu vou dizer, na obra do Kardec tem algumas contradições, são livros. Como são livros escritos a muitas cabeças, a cabeça de Kardec, a cabeça dos espíritos, a cabeça dos médiuns, a gente entende, isso não é um entendimento só meu, é um entendimento da Dora Encontre também, que tem certas contradições na obra de Kardec. Então, às vezes, ele dá a entender que os espíritos disseram tudo e é tudo certo, eles são os reveladores do além. Em outros momentos ele diz, não, eu estou dialogando com eles, o espiritismo é uma doutrina progressiva, ou seja, é uma doutrina que progride, que vai se autocorrigindo. Vocês sabem que, por exemplo, no começo, nas primeiras obras espíritas, isso é um assunto estudado pelo pessoal da Universidade Federal de Juiz de Fora. No começo das obras do Kardec, ele dizia que não existia possessão. Sabe a possessão, quando o espírito entra no corpo do médium e toma ele? Ele dizia isso não existe. Aí, na segunda edição do Livro dos Espíritos, mais para frente, ele vai dizer que existe possessão. Aí fica uma questão assim, existe ou não existe? Quem for ler a Revista Espírita vai saber que em algum momento ele escreve lá na Revista Espírita assim, olha, nós achávamos que não existia possessão, mas nós erramos. A gente observou mais e percebeu, aqui, observando os nossos médiuns, que existe sim. Então, eu tenho essa visão de que o melhor de Kardec, o melhor lado de Kardec, quem ele era na maior parte do tempo, era essa pessoa que acreditava que o espiritismo era progressivo, que era uma ciência que podia sempre ser, aos poucos, corrigida, reelaborada. Gente, por que isso é importante? Aqui eu já estou vamos dizer assim, eu já estou tentando entrar no entendimento do espiritismo como filosofia e como ciência. Se a gente pensa no espiritismo como filosofia e a gente quiser que o Kardec do século XIX dê respostas para o nosso mundo hoje, vai dar ruim. Não é que ele não tem nada a dizer, ele tem muito a dizer, a contribuir, mas a gente precisa fazer esse diálogo entre o que o Kardec disse, o que a gente observa do nosso tempo, as reflexões mais avançadas do nosso tempo. Então, assim, gente, no nosso tempo, depois que a gente descobriu tantas informações sobre a história da África, depois que a humanidade reconheceu que a escravidão foi um genocídio, um crime contra a humanidade, depois que nós conhecemos personalidades ilustres, negras, inteligentíssimas, como Martin Luther King, como grandes músicos, como Maya Angelou, como Lélia Gonzalez, depois de tudo isso, quem vai dizer que os brancos são o ápice da civilização? Só, assim, é uma pessoa ideológica, no pior sentido, né? Racista. Então, é isso que eu estou dizendo. O Kardec tinha suas limitações. Isso não faz dele um pensador menos incrível e nem um reformador religioso admirável, né? Que eu admiro e tenho ainda como uma das principais referências da minha vida. Mas a questão, o que a gente defende na BPE e o que eu defendo é que o espiritismo, anotem isso, quem quiser anotar, o espiritismo não pode ser o nosso limite, ele tem que ser uma ponte. Ou seja, a gente precisa dialogar com os problemas de hoje, com a ciência de hoje, com a cultura de hoje.
O que não significa que os princípios basilares do espiritismo vão ser jogados fora. E aqui eu vou falar um pouco sobre como... Agora eu vou tentar fazer uma amarração com a outra forma de conhecer o espiritismo. Então, eu já falei sobre o espiritismo conhecido como do ponto de vista histórico, então a história do espiritismo. O espiritismo conhecido do ponto de vista filosófico. Então, eu entendo que o espiritismo é uma filosofia que contribui muito para a humanidade. Mas as filosofias feministas da atualidade também contribuem. As filosofias sobre racismo, negritude e branquitude também contribuem. As filosofias sobre classes sociais, como o marxismo, ou os reformadores sociais inspirados no cristianismo, como Martin Luther King, também contribuem. As ideias de não violência do Martin Luther King, do Gandhi, do Gene Sharp também contribuem. Então, o meu desejo como professora seria que eu pudesse estimular vocês a fazer do espiritismo uma ponte para outros conhecimentos que possam enriquecer a vida de vocês. Então, por exemplo, eu gosto muito de psicanálise, psicologia humanista. É todo um ramo de conhecimentos que ajuda no desenvolvimento humano, que tem muito a contribuir para a nossa evolução, para a nossa instrução, e que muitas dessas ideias casam com o espírito do espiritismo, com a essência do espiritismo. Agora, vamos falar do espiritismo conhecido do ponto de vista da ciência. O que é que acontece? A ciência, a princípio, ela estuda objetos diversos, sejam eles, digamos assim, vinculados à religião ou não. Eu posso falar da ciência espírita no passado e da no presente. Vamos começar da do passado. Quando Kardec começou a elaborar as suas pesquisas, ele queria dar um tom científico. O que é que ele entendia como ciência naquela época? Bom, ele entrevistava vários espíritos, fazia comparações, refletia, fazia um diálogo mesmo, né, com os espíritos. Via aquilo que os espíritos diziam que parecia razoável, que não parecia. Esse foi mais ou menos o método de Kardec. A questão, e outros pesquisadores, vocês talvez conheçam ou virão a conhecer, como Alexander Aksakov, o Lombroso. Outros pesquisadores também tentaram fazer ciência espírita no século XIX. A questão, gente, é que os métodos científicos, eles avançaram, se modificaram. Então, deixa eu ver se tem alguma... Não, nenhuma, nada no chat. Tá. Os métodos científicos na sociedade ocidental, e no Oriente também, eles avançaram muito. Uma parte do que o Kardec fez, do que aqueles cientistas, Alexander Aksakov, César e Lombroso fizeram, uma parte disso ficou obsoleto, ficou ultrapassado, ficou uma pesquisa sem continuidade, ficou uma pesquisa com buracos. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque às vezes os espíritas são muito arrogantes de chegar para os outros e falar: o espiritismo é uma ciência, e tá, vocês católicos são religião, vocês evangélicos não sei o quê. Assim, gente, eu acho que o espiritismo faz um diálogo com a ciência, mas o que o Kardec fez foi muito além de ciência. Eu acredito que o principal que a gente espírita segue do Kardec é a filosofia. E é um pouco a teologia de Kardec, né? Aliás, voltando um pouco nesse ponto, por exemplo, em várias obras, tipo Evangelho segundo o Espiritismo, o Kardec vai dizer frases como, e os espíritos vão dizer frases como:
Deus pune, Deus castiga. Gente, isso é uma visão teológica da Igreja Católica, uma visão de Deus como um Deus antropomorfizado, um Deus humano, e um Deus que castiga, gente. Deus que castiga, desculpa, mas é coisa do Velho Testamento, sabe? Deus vai castigar espíritos criados simples e ignorantes em desenvolvimento? Então, é só para a gente ver, eu só estou mostrando para vocês que tem pontos da filosofia de Kardec que precisam ser revistos. Agora, falando da ciência e do espiritismo hoje, né, parece que eu falei mal de Kardec, mas agora eu vou falar bem, eu vou exaltar umas coisas bacanas. Tem muitos pesquisadores da atualidade que pesquisam, aí vejam que interessante, objetos importantes para o espiritismo, objetos caros ao espiritismo, o que não significa que eles pesquisam que é uma pesquisa espírita, é só uma pesquisa científica. Então, quem quiser referências desse assunto, depois eu posso dar. Por exemplo, alguns pesquisadores têm, como eu já falei, tem um núcleo na Universidade Federal de Juiz de Fora que pesquisa saúde e espiritualidade, e eles fizeram uma pesquisa junto com o pessoal da Universidade da Pensilvânia, nos Estados Unidos, escaneando, não sei usar o termo correto, mas assim, analisando, tirando imagens do cérebro de médiums durante o transe. Então, pegaram 20 médiums, levaram lá para os Estados Unidos para investigar como está o cérebro deles quando eles escrevem um texto normal, e será que muda o cérebro deles quando eles fazem uma psicografia. Então, e eles tiveram resultados interessantes, porque o cérebro dos médiums, quando faziam a psicografia, estava num estado de surto. E ninguém consegue explicar como que um cérebro no estado de surto consegue produzir um texto com coerência e coesão. Então, ficou Então, veja que eles, em nenhum momento eles falam assim, na conclusão da pesquisa, então o cérebro, aconteceu isso com o cérebro, portanto, os espíritos existem, o Allan Kardec estava certo. Não é assim que funciona, né, a pesquisa científica. Fica criteriosa. O que eles vão dizer? Que observou-se um estado de transe diferente, né? Tá? Depois tem uma reportagem que a revista Época fez sobre essa pesquisa, eu mando para vocês, que vai estar bem mais explicado. Mas por que eu falei que eu ia falar bem de Kardec? Porque, assim, alguns fenômenos... eu vou dar várias sugestões de literatura depois, fiquem tranquilos. Por que eu falei que ia falar bem de Kardec agora? Porque tem alguns fenômenos que o Kardec descreveu, apontou, que eles são fenômenos universais, que eles aconteceram no século XIX e continuaram acontecendo no século XX e acontecem no século XXI. Um deles é a mediunidade. A mediunidade não morreu. A mediunidade não ficou no século XIX. Então, é perfeitamente possível que as pessoas pratiquem mediunidade na atualidade e que os cientistas investiguem a mediunidade. Agora, com os métodos atualizados, né? Ninguém mais vai usar os métodos do século XIX, porque eles já foram criticados, aperfeiçoados. Um outro exemplo, né, que é um elogio a Kardec, e é o espiritismo visto do ponto de vista científico, o Kardec lançou a tese da reencarnação. Ora, para quem não sabe, houve um pesquisador, o Ian Stevenson, um pesquisador do século XX, dos Estados Unidos, que fez uma pesquisa minuciosa com crianças que se lembravam de vidas passadas. Alguém já ouviu falar disso? Se alguém já ouviu falar, joga no chat. Hoje em dia, essas pesquisas continuam. Legal. Camila já ouviu, tá, bastante gente já ouviu. Legal. Se alguém já ouviu falar da pesquisa
escaneando o cérebro dos médiuns também, bota aqui no chat, porque às vezes eu pergunto um pouco para os alunos, assim, o que vocês já conhecem do assunto e tal, né, para não falar uma coisa óbvia e nem falar uma coisa muito estranha, né, que ninguém conhece ainda. Mas, enfim, então vocês estão ligados. As pesquisas do Ian Stevenson, elas continuaram depois que ele morreu. Eu acho que a principal pessoa que faz isso é o Jim Tucker. O Jim Tucker, inclusive, foi entrevistado num documentário sobre vida após a morte, que foi lançado na Netflix faz alguns meses já. Ele aparece lá, falando sobre crianças que se lembram de vidas passadas e tal. Então, é uma pesquisa interessantíssima, assim. A gente, lá na BPE, a gente publicou um livro que tem artigo do Jim Tucker e artigo do Ian Stevenson. Então, tem fotos, tem muitos casos, assim, de crianças que morreram no passado de forma traumática. Dá a impressão de que é o trauma da vida passada que gera ou que está relacionado com o fato da criança lembrar. Existe essa hipótese forte, assim, porque a maioria das crianças que lembram de vidas passadas tiveram mortes traumáticas, assassinato, um acidente, e aí a criança reencarna com marca de nascença, com lembranças espontâneas. São casos incríveis, assim, Então, veja, e o mais interessante, assim, o Ian Stevenson não era espírita, não conhecia Kardec e nem tinha simpatia por esse assunto. Ele tinha, a verdade é que a mãe dele era da teosofia, né? Então ele tinha, assim, um pezinho no espiritualismo, mas foi um pesquisador, assim, rigoroso. Daria uma outra aula, e eu nem sou a pessoa mais competente para dar essa aula, sobre métodos científicos, fundamentos da ciência, mas quem lê as pesquisas do Ian Stevenson, ou quem puder ver esse documentário na Netflix, lá no capítulo 8, que fala de reencarnação, vai ter uma ideia do que é esse olhar científico para o fenômeno da criança que lembra de vidas passadas. Então, você coleta o que a criança falou, aí você investiga a personalidade que morreu no passado, vê se o que a criança falou bate com aquela personalidade. Às vezes, compara as marcas. Teve um caso de uma criança que tinha marcas de nascença aqui nas costelas, e aí se conseguiu verificar que as marcas de nascença eram nos mesmos lugares onde ela tinha levado os tiros, a personalidade da vida passada. Então, todo esse trabalho acaba mostrando para a gente como os cientistas procedem hoje. Então, os cientistas de hoje fazem coisas que o Kardec não podia fazer. Porque hoje a ciência avançou, os meios de comunicação e transporte avançaram, é um outro mundo, né? Deixa eu olhar aqui na minha cola. Tá, eu vou tentar apresentar aqui, então, para vocês o meu slide. Tá praticamente acabando o mais importante que eu queria falar, mas tinha uma conclusãozinha aqui. Só ver se alguém falou alguma coisa primeiro. Bom, vou falar a última coisa importante. Eu acredito, eu fico pensando, né? Por que vocês estão nessa aula hoje? Eu acredito que vocês estão nessa aula hoje porque vocês estão em busca de um autoaprimoramento, de um desenvolvimento pessoal que surge muito através dos estudos. Eu acredito muito nisso. E eu sei que cada um de vocês é um indivíduo com inclinações próprias, né? Então, uma pessoa vai ter muito interesse em estudar pesquisas sobre reencarnação. A outra pessoa, ela gosta mais, sei lá, por exemplo, ela gosta de
gosta de filosofia, então ela vai ver o que o Kardec escreveu sobre direitos das mulheres e vai ler teorias feministas sobre, né, na atualidade. O que eu quero dizer é que isso que eu falo para vocês, tudo isso que eu falei, tem um objetivo. Qual é o meu objetivo? Quem quiser anota aí eu anoto para vocês. Que a nossa relação com o Espiritismo seja, que o Espiritismo seja uma ponte, não um limite. Né? É muito chato a gente ficar ad eterno indo na casa espírita ou em casa, lendo os livros de Kardec e só lendo isso. Porque às vezes a gente até deixa de compreender o Kardec se a gente não entende o contexto histórico que ele viveu. Ou a gente fica tratando o Kardec como se fosse a Bíblia. Ah, tá vendo aqui, olha, ele falou, tá escrito isso nessa pergunta. E aí a gente não percebe que algumas perguntas são mais de tendência liberal, algumas respostas são mais de tendência liberal, outras de tendência mais socialista, umas respostas vão mais de uma tendência de emancipação das mulheres, outra mais de manter as mulheres em certas funções. Gente, eu sinceramente não acho que o Kardec queria que ele se tornasse uma Bíblia. Então, a melhor coisa que a gente pode fazer para honrar a doutrina espírita, para pegar o espírito de Kardec, é sermos pessoas que se interessam pelo nosso tempo, que se interessam em aprender aquilo que há de mais avançado no nosso tempo, para fazer esse diálogo com o espiritismo. Né? Então, eu vou dar um outro exemplo. Ah, esse exemplo é bom, eu gosto muito dele. Nos livros de Kardec se fala muito de livre-arbítrio. Livre-arbítrio, 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 depois a consciência cobra, livre-arbítrio, livre-arbítrio. Então, gente, quando a gente estuda psicologia, a gente vê que essa questão do livre-arbítrio é mais complicada do que está nos livros. Por quê? A psicologia mostra que quando a gente é criança, a gente pode crescer com traumas, com condicionamentos que afetem muito o nosso chamado livre-arbítrio. Então, é um exemplo que vem aqui na minha mente agora. Crianças que foram crianças que sofreram abuso, ou que elas tendem a crescer e se colocar em situações muito parecidas, né? Se colocar em situações em que elas querem de todo modo agradar o outro, em que elas se deixam ser abusadas. Por quê? Porque aquela proteção que ela precisava ter construído com a ajuda do amor, da família, da sociedade, da escola, ela não conseguiu construir. E aí isso é trabalhado nas terapias. Aí essa criança cresce, vira uma mulher que não consegue sair de um relacionamento abusivo, de repente ela é assassinada, e as pessoas vão apontar o dedo. Ficou porque quis. Ela, né, como que dizem? Sei lá, aquelas frases assim, bem machistas, né? Gosta de apanhar. E a pessoa não percebe que o livre-arbítrio ele não surge do nada, ele não está... como é que eu posso dizer? Ele foi afetado, digamos assim. Então, eu diria que a nossa vida é uma vida de tentar construir e fortalecer o livre-arbítrio. Pelo conhecimento, pela terapia, pela experiência de vida. E não que a gente já nasce assim, nossa, o meu livre-arbítrio está 100%. Tudo que eu fiz é porque eu sabia as consequências, é porque eu queria mesmo. Gente, não é bem assim, o buraco é bem mais embaixo. Isso é só um exemplo, tá? Não dá pra gente aprofundar aqui. Mas é essa a ideia, entendeu? Kardec é maravilhoso, mas a gente precisa pensar com a nossa própria cabeça, dialogar com o nosso tempo e com o Kardec, porque tem coisas limitadas na obra dele.
Mas, como eu disse muito bem, tem coisas que permanecem uma grande referência. Então, digamos assim, a descoberta da reencarnação, as orientações do Kardec sobre a prática mediúnica são as melhores até hoje. A gente vê que em países em que o espiritismo de Kardec não floresceu, como nos Estados Unidos, se cobra muito por mediunidade. E aqui isso já não existe, né? Ninguém cobra por uma comunicação mediúnica. Então, eu entendo que o Kardec é um fundamento. E a gente vai... Inclusive, gente, a gente está escrevendo... Adoro estar escrevendo um livro sobre isso, né? O livro dela é exatamente sobre isso. Sobre o que de Kardec permanece até hoje, o que a gente considera que, de algum modo, já precisa de uma atualização, né? E isso não é nenhum demérito à obra incrível que ele fez. Então, eu vou botar aqui o resumo e depois eu vou falar mais umas coisinhas. Olha, gente, eu acho que isso era o principal que eu queria falar. O resto é mais informação histórico-filosófica. Então, vamos lá. Apresentar a tela inteira. Compartilhar. Eu preciso que alguém ligue o áudio e me fale se tá vendo. Porque aí eu não consigo ver mais vocês. Estamos aparecendo. Sim. Ah, legal. Tá aparecendo. Até que horas eu tenho? Uns 18 minutos? Oi? 18? Eu tenho mais 18 ou eu já falei 18? Não, tem mais uns 18. Ah, tá bom. Então, gente, olha, esse slide que eu tô mostrando para vocês, ele é o resumo do que eu falei, tá? Então, questões fundamentais. Qual a nossa interpretação sobre a produção de Allan Kardec? Foi uma verdade eterna e revelada? Foi uma produção cultural ultrapassada? É uma produção com aspectos válidos e outros ultrapassados? Bom, vocês já perceberam que eu defendo essa terceira visão, né? É uma produção com aspectos válidos e outros ultrapassados. Ultrapassado pode parecer uma palavra ultrajante, mas eu não achei uma melhor quando eu fiz isso, né? Como diferenciar a dimensão histórica da filosófica e da científica do espiritismo? Então, eu tentei abordar um pouco isso para vocês. São formas diferentes de conhecimento, né? O histórico está ligado ao que foi dito, está lá a prova, está lá o documento. O filosófico é a gente debatendo com Kardec. Então, quando Kardec fala assim, as mulheres, elas são iguais ao homem e tal, isso está no Livro dos Espíritos. Mas as funções têm que ser diferentes. A mulher se ocupa do lar e o homem do lado de fora. Isso, para mim, já não é mais válido, né? Eu não vou falar mais sobre isso aqui, que não dá tempo. Quem quiser, ouve o meu podcast, que a gente já falou sobre isso. Isso a gente está falando de questões filosóficas, e a gente pode discordar do Kardec filosoficamente. Eu concordo com Kardec filosoficamente quando ele fala de reencarnação, de lei do progresso, de virtudes, concordo em várias coisas, outras não. Pesquisas científicas, né, atualizando métodos. Tem pesquisa científica atualizada que dialoga com o espiritismo? Tem. Agora, dizer que o que a gente faz no centro, o que eu estou falando com vocês aqui agora é ciência, não é ciência. O que a gente está fazendo aqui é uma aula que mobiliza conhecimentos científicos, filosóficos. Aí alguém podia perguntar da questão da religião, né? Eu acredito, e eu acho que o Kardec entendia assim também, que o centro da religião espírita é a ética, né? É a caridade. Então, talvez por isso que não tenha aparecido tanto aqui que o tema é conhecimento. Mas,
em termos de revelação e mediunidade, eu entendo que o Kardec dialogava com os espíritos. Então, os espíritos não dão a palavra final. Eles conversam com a gente. E a gente tem a liberdade de dizer se a gente concorda com eles ou não. Até porque os espíritos, eles também são seres em evolução, né, gente? Nós somos espíritos. Então, no Evangelho segundo o Espiritismo, tem um monte de padre que fala que Deus castiga, que Deus pune, não sei o quê. Porque eles eram padres do século XIX. E aí eu falei para vocês num apelo à nossa autoeducação, que cada um de vocês possa ir se aprofundando naquilo que acha mais interessante na sua trajetória, né? E sempre dialogando com a produção do nosso tempo. Deixa eu marcar aqui, então, 17 minutos. Peraí. Vou fazer diferente agora. Eu vou interromper e vou... deixa eu ver aqui que eu... Tem alguém com uma pergunta, assim... Quer fazer uma pergunta agora? Ou vocês querem que eu fale mais de história do espiritismo na Europa e no Brasil? Porque eu tenho muita coisa para falar, mas eu acho legal quando eu falo algo que alguém já, né, de repente alguém está com uma pergunta muito... Bom, estou entendendo que não, né? Tá, Marta respondeu, por mim pode falar de história. Vocês que mandam. Se vocês quiserem, eu falo. Se quiser perguntar também, mais de história. Tá bom, então eu vou falar. Qualquer um que tiver dúvida a qualquer momento, pode me interromper. Então, vou voltar aqui para a apresentação. Só lembrando que eu não estou vendo vocês, então, se alguma coisa acontecer, me avisem. Então, vamos lá. Já mostrei, já mostrei. Vocês estão me ouvindo? Sim! Sim. Ótimo, então vamos lá. Gente, contexto de surgimento. Já existiu no passado uma certa difamação, principalmente da elite da universidade, assim, do pessoal da universidade, dizer assim, o espiritismo é uma religião dos burgueses, é uma religião das classes mais altas, ele não dialogava com o povo, pipipopó. Em parte, isso é verdade, no Brasil ainda. E eu não vou discutir tanto isso agora, mas uma coisa que eu gostaria de contar para vocês é que os historiadores mostram pra gente que quando o espiritismo surgiu na França, ele dialogava com todas as classes sociais. Eu estou ali na primeira linha, com aristocratas, burgueses e com operários também. Tinha um membro da Sociedade de Estudos Espíritas Parisiense, né, que era a Sociedade de Kardec, que ele era um fazedor de calçadas, né, um pedreiro. Na época, nos livros aparece como calceteiro. Então, para tirar um pouco esse mito de que o espiritismo seria uma religião elitista, não era quando ele nasce, né? Eu entendo que o espiritismo, isso na verdade é um consenso entre os pesquisadores, o espiritismo de Kardec, o espiritualismo moderno, ele sofre influência de duas tendências filosóficas do século XIX, eu estou na segunda linha, o iluminismo e o romantismo. O romantismo foi uma tendência cultural que surgiu no século XIX, que ele, de algum modo, procurava resgatar o valor dos sentimentos, das religiões, porque acreditava que a civilização estava corrompida, estava adoecendo. Uma obra clássica do romantismo é a obra Os Miseráveis, do Victor Hugo, né? Quem não viu o filme
tá vivendo errado, tem que ver esse filme, é maravilhoso. Com a Anne Hathaway, a segunda versão. Então, para vocês terem uma ideia do que é um estilo romântico. É esse estilo que critica a ânsia de lucro da sociedade, a desigualdade social, que acredita no retorno da religião, dos valores morais. Já o iluminismo é uma outra tendência do século XIX, começa no século XVIII, que é uma tendência cultural de valorização da razão, do experimento, essa crença no progresso, né? Tinham outras correntes na época, positivismo, evolucionismo, marxismo, não vou falar delas agora. Eu queria mostrar para vocês que o Kardec surge num ambiente em que tinha certos interesses, né? Esse daqui, essa fotinho, é do Emanuel Swedenborg. Ele é um cara inteligentíssimo, assim, inventor e tal, de várias coisas. Procurem depois na Wikipédia, se quiserem. Ele criou uma corrente de ideias que influenciou muito o espiritualismo nos Estados Unidos. Por isso que eu estou dizendo assim, vamos dizer assim, se no século XIX o Kardec era um dos grandes nomes do espiritismo na França, o Swedenborg influenciou muito os praticantes do espiritualismo, que é como se fosse o espiritismo dos Estados Unidos no século XIX. Acho interessante dizer que em 1864 tem um livro do Luiz Afonso Carguinet que descreve pela primeira vez a vida após a morte tranquila e familiar. Isso aí está no livro da Mary Del Priore. Isso em 1854. Em 1857, o Livro dos Espíritos foi publicado. Por que eu acho isso interessante? Os historiadores, eles mostram que ao longo do século XIX, aquela ideia aterrorizante do inferno, aquela ameaça do inferno, já não estava colando muito na sociedade. E os livre-pensadores começavam a escrever e imaginar que a vida após a morte não precisava ser essa ameaça do inferno ou essa promessa do céu. Poderia ser uma coisa mais parecida com a vida na Terra do que o que a gente imaginava, né? Não vou falar muito do Swedenborg, só o que importa é vocês saberem que ele influenciou muito o espiritualismo nos Estados Unidos. O espiritualismo nos Estados Unidos era uma corrente muito parecida com o espiritismo, né? Essa daqui é uma ilustração do Mesmer. O Mesmer é aquela pessoa que cria as teorias do magnetismo animal. E aí ele começa a falar de magnetismo angélico também. E o que acontece? O Kardec, de algum modo, ele estudou junto com o Mesmer, ele foi discípulo do Mesmer, e ele foi, aos poucos, ao elaborar o espiritismo, se inspirando, de algum modo, naquilo que ele via nos transes magnéticos. Então, eu vou ler essa citação de uma pesquisa da Célia Ribas, né? Pouco tempo depois, os espíritas, entre eles o próprio Allan Kardec, traduziram os conceitos e noções do magnetismo para o linguajar espírita. Assim, sonâmbulo tornava-se médium, magnetismo tornava-se espiritualismo, magnetismo animal tornava-se passe, transe magnético tornava-se transe mediúnico. Por que eu acho essa citação interessante? Para a gente ver que o Kardec, ele se formou, ele era um cara, o mesmerismo, gente, era uma tendência moderna da época. Se o Kardec fosse um conservador, ele não estaria estudando magnetismo, ele não seria discípulo do Mesmer. E aí ele é o exemplo para nós nesse sentido. Ele estava se atualizando sobre o que estava acontecendo na época, aprendendo. Ele foi um discípulo antes de desenvolver
as suas próprias ideias, né? Então é uma lição para a gente também de humildade, de interesse. E vocês sabem, eu acho que isso está no livro do Marcel Sotomayor, que o Kardec foi curado, ele teve uma doença nos olhos e foi uma sonâmbula que curou ele, né? Então ele, de algum modo, foi impactado, né, por essas coisas. Todo mundo que é espírita conhece a história das mesas girantes, né? Que acontece em 1848 em Hydesville. Se alguém não sabe o que é, sei lá, dá um grito, mas... Esse livro é muito legal, Radical Spirits, ele mostra... Ele não tem tradução em português, por isso que eu trouxe a capa aqui. A tradução do subtítulo é Espiritualismo e os Direitos das Mulheres no século XIX. A Anne Brown, nesse livro, mostra que os espiritualistas, que é esse pessoal que fazia sessão mediúnica nos Estados Unidos, eles fizeram muita campanha pelos direitos das mulheres, pela abolição da escravidão, que ainda existia nos Estados Unidos no século XIX, por várias reformas, pelo vegetarianismo, reforma do vestuário. Eles eram pessoas engajadas politicamente. O espiritismo hoje parece que está meio conservador, né? O pessoal apoia umas ideias políticas muito retrógradas. Mas no século XIX, os espíritas acreditavam muito no progresso, nas reformas sociais em prol do coletivo. Tanto nos Estados Unidos, esse livro aqui se refere aos Estados Unidos, mas também na França. Eu vou pular algumas coisas, tá, gente? Olha, eu quero mostrar aqui para vocês, vou ler aqui. Referências políticas e sociais de Kardec. No dia seguinte à morte de Kardec, a UD está me avisando aqui que faltam 4 minutos. Pode ficar tranquilo. No dia seguinte à morte de Kardec, a Revista Espírita publica um artigo, né, do Kardec, no qual ele reconhece sua dívida em relação a 3 autores. Então, gente, veja quais eram os autores que o Kardec dizia que inspirou ele, né? O Jean Renaud, ele foi um filósofo socialista, né? E não era um socialismo marxista que acreditava, digamos assim, nos métodos violentos, né? Era um socialismo mais da não violência, né? Digamos assim. O que eles chamam, hoje em dia, conhecido como socialismo utópico. O François Fourier foi uma referência de Kardec, outro socialista francês. Ele foi um dos pais do cooperativismo. Até crítico da monogamia, né? Que isso já não tá, o Kardec não tem essa... Não seguiu o Fourier nesse momento. E o Eugène Sue, né, que se pronunciou contra o golpe de Estado dado por Napoleão III, foi exilado. O que é importante, o que eu acho que pode contribuir para vocês de observar isso? Não é que assim, você tem que ser socialistas. Não. É para a gente ver como o Kardec estudou, dialogou com o seu tempo, se preocupava com questões sociais. O Kardec, na juventude, ele teve um banco popular junto com Maurice Lachatre. Ele dava aulas, né, assim, algumas gratuitas, fazia um trabalho social nesse sentido. Então, ele era uma pessoa preocupada com a reforma social, né? Daqui a pouco eu falo por que eu trouxe isso, né? Vou falar um pouquinho do espiritismo no Brasil. Quando o espiritismo chega no Brasil, ele chega de modo heterogêneo, tinha todo tipo de espírita, como conta Célia Ribas. Tinha os kardecistas, os místicos, os espíritas puros, os fustanguistas, os científicos, os swedenborguistas, entre outros.
Então tinha espírita que achava que o espiritismo era mais ciência, outro que devia ser mais religião. Vou ler aqui o segundo parágrafo. O movimento espírita, que era composto em 1889 por cerca de 35 grupos só no Rio de Janeiro, ele é uma evidência da dispersão e heterogeneidade do movimento à época. Eu já falei isso daqui, né, que o espiritualismo foi uma grande causa, um grande aliado dos direitos das mulheres. Uma das pessoas que participou desse movimento foi a Sojourner Truth, que é uma pessoa incrível, assim, uma mulher que nasceu na escravidão, fugiu, demandou o filho judicialmente e se tornou a primeira mulher negra a vencer um caso na corte contra um homem branco. Só não vou falar mais disso porque não é o tema da aula hoje. Vou interromper o compartilhamento para falar um pouco com vocês. Eu tenho mais 2 minutos. Aqui a gente chega, quando a gente fala de espiritismo no Brasil, a gente chega um pouco na minha pesquisa de doutorado. O que acontece? Quando o espiritismo chega no Brasil, primeiro ele chega na colônia dos franceses, porque os livros eram em francês, não tinha tradução. Os livros de Kardec eram escritos em francês, então os franceses que moravam no Brasil leram. Esses franceses, eles eram anticlericais. Ser anticlerical, ser contra a igreja numa época em que o Estado era unido com a igreja católica fazia parte do Estado português, do Império Português, do qual o Brasil fazia parte, era uma atitude super política. E alguns desses espíritas estavam muito ligados à homeopatia. Então, eles queriam fazer experimentos científicos, divulgar ideias, fazer muito tratamento homeopático. Um outro ramo de espíritas, por exemplo, eles já são mais ligados à Igreja Católica. Eles já diziam assim, tinha um deles, o fundador de um jornal espírita lá na Bahia, eu esqueci o nome dele agora, mas acho que o primeiro jornal espírita fundado no Brasil, ele dizia assim, eu sou católico e espírita. Então, o que a gente vai observando é que desde o começo, no século XIX no Brasil, não existia só um jeito de ser espírita, existiam vários. Tanto é que vão ter aqueles católicos que continuam aqueles espíritas que mais parecem católicos, por um lado, e vão existir, já no comecinho do século XX, espíritas anarquistas. Um famoso espírita anarquista é o João Penteado. Ele foi diretor de uma grande escola anarquista aqui em São Paulo. Então, por que eu trago essa ideia? Para que a gente pense que já quando o espiritismo chega no Brasil, não existia um jeito de ser espírita, existiam vários. E eu reivindico isso até a atualidade. Existem hoje, na atualidade, existem aqueles espíritas que, na minha modesta opinião, eles parecem quase evangélicos neopentecostais, que acham que os livros de Kardec são a Bíblia. E existem espíritas que querem dialogar com o mundo da cultura, da sociedade. Eu tô lendo, gente, e eu sei o dia que acabou meu tempo, tá? Vou falar só mais 1 minuto. Eu tô lendo agora a autobiografia do Martin Luther King. E ele tem uma frase nesse livro que eu acho linda, que ele fala assim, a religião que acaba no indivíduo é uma religião que acaba. Porque o Martin Luther King tinha essa visão muito forte de que a religião servia para a transformação social, para o progresso social, para a correção das injustiças. E ele era um ativista da não violência. Essa é a minha interpretação do espiritismo, que é a interpretação de muitas pessoas na BPE, né? Eu não tirei essas coisas simplesmente da minha cachola. Essa é a visão de espiritismo que eu tenho e que eu convido vocês a pensarem sobre ela. Uma visão de espiritismo que quer o progresso social, que pode acontecer
De várias formas, né? Quem quer ir para o ramo da psicologia, outros da política, outros da história. Ou a pessoa quer, assim, a minha missão é só cuidar da minha família. Deve ser respeitado também. Mas é um pouco essa ideia que eu queria trazer para vocês. Ainda hoje existem vários espiritismos. Tem os espíritas mais tradicionais, tem os espíritas que, sei lá, que acham que não pode discordar da FEB porque é pecado. Tem os espíritas que elegeram um presidente, que eu não vou nem citar o nome aqui. Tem todo tipo. E eu tô, de algum modo, assim, eu tô brincando, tá, gente? Mas, de algum modo, eu quero trazer essa ideia desse espiritismo compromissado com a melhoria da sociedade. E que cada um de vocês possa também sentir esse convite, né? Como é que eu posso colaborar com o progresso aí da sociedade onde nós estamos inseridos. É isso, acabei. Só falar uma coisa, eu pulei algumas coisas, porque esses slides, a princípio, eu fiz uma parte deles era para uma aula sobre espiritismo e política, porque eu sou muito ligada nesse tema. Então, algumas coisas eu pulei, porque não era muito necessário para hoje, mas se vocês quiserem me chamar para falar de espiritismo e política, algum dia, quem sabe? Litza, o Rafael fez uma pergunta, ele não conseguiu fazer via o microfone dele. Eu posso ler para você? Vamos lá. Vou enviar por aqui, pois meu microfone deu erro. Tá. Eu interpretei que você disse, e me corrija se eu estiver errado, que os métodos científicos de Kardec, utilizados no século XIX, eram defasados, atrasados. Mas não consegui entender o motivo pela qual seriam defasados, atrasados, e se isso não seria uma análise anacrônica. Nossa, ótima pergunta. Então, não, eu acho que para o século XIX, os métodos de Kardec não eram defasados, sim. Naquela época, ele foi muito perspicaz. Na verdade, o Kardec foi um gênio, sim. Ele, no sentido de que ele pega a religião, que era uma coisa sagrada, e tenta fazer um diálogo entre religião e método científico. É que, assim, uma parte do que a gente acha que é ciência em Kardec é filosofia. Isso é um pouco difícil de explicar. Porque, por exemplo... deixa eu pensar aqui. Alguns espíritos diziam que existia reencarnação. Outros diziam que não existia. O que o Kardec fez? Ele fez uma reflexão filosófica, em certo sentido, o grande pensador, o grande filósofo era o Kardec. Por isso que eu não chamo o Kardec de codificador, o Kardec era um filósofo. Ele pensava junto com os espíritos, e a maior parte da elaboração era dele. Porque o Kardec diz, tinha espírito para dizer de tudo. Então, assim... não é que estava defasado no século XIX. É que o que o Kardec fez, na mesma obra, foi uma tentativa de método científico. Eu sempre falo que o Kardec fazia ciências humanas, né, não é ciências exatas, com elaborações filosóficas e um intuito religioso. Os cientistas hoje, eles trabalham de outro modo. Eles não juntam muito filosofia com experimento científico. Talvez vai ficar mais claro agora. Talvez esse exemplo diz melhor. Em algum momento da obra, o Kardec dá como premissa, como base, como concluída a ideia de que existem espíritos sim. E eu dialogo com eles. Pronto. Os cientistas de hoje, eles dão um passo atrás. Nenhum cientista vai dizer, existe espírito sim, e eu dialogo com ele. Porque o espírito não dá pra gente pegar, não dá pra gente ver, não dá pra falar, esse aqui. Quando o médium tá em transe, eles chamam de transe. Não existe uma
comprovação última e cabal de que quando o médium está em transe, seja escrevendo, seja falando, que é um espírito. Não existe. Então, é nesse sentido que eu estou dizendo que a ciência mudou. E para fazer pesquisa hoje científica, não é exatamente como Kardec fazia. Mas nada nos impede de fazer diálogo com os espíritos. Eu acho que o nome mais adequado para o que a gente faz numa reunião mediúnica é diálogo com os espíritos. O espírito vem, dá uma mensagem, você analisa, vê se essa mensagem tem, sei lá, se ela é razoável, se ela é racional, se ela tem bom senso. Isso não é exatamente ciência. Porque a ciência de hoje, ela parte de duvidar de tudo, primeiro. Então, eu não acho que o Kardec fez não era válido e nem que era simplesmente defasado. Eu acho que foi muito genial. Mas tem que entender que chega a certo momento que o Kardec assume pressupostos filosóficos. Então, ele é um pressuposto que os espíritos existem. É um pressuposto que Deus existe. O Kardec não fica assim, mas se Deus não existir, o universo é assim. Não, se Deus existir, o universo é assim. Em algum momento ele diz, Deus existe. E aí ele constrói toda uma filosofia partindo disso. E não tem problema nenhum. Porque a ciência, ela é muito limitada. O que ela consegue pegar é sempre muito pouquinho. A gente não vive só de ciência. Enfim, eu não sei se eu me fiz explicar, se você quer perguntar outra coisa, ou quer mais explicações sobre isso. Não sei, eu não vi quem é que perguntou. Foi o Rafael. Rafael, o que você acha do que eu falei? Que aí, enquanto você fala, eu penso mais um pouco, né? Eu acho que fez sentido sua explicação, sim. Uma coisa que talvez eu fiquei refletindo é que pode ser, de fato, talvez uma ciência humana, e eu sou historiador também, e a gente tem uma discussão muito grande sobre se a história ela tem que ser considerada uma ciência ou não. E aí fica essa histeria para ser considerada uma ciência, né? Um desejo por ser ciência, né? E assim, ao mesmo tempo, né? Nem toda ciência ela tem respostas definitivas também, né? A gente vai ter ciências que vão estar sendo construídas ao longo dos anos. E aí acho que fica essa reflexão também para a gente pensar um pouco sobre o espiritismo e essa relação como ciência também. A ciência hoje, ela delimita bem os objetos para não ter nenhum pressuposto filosófico. Então, nenhum cientista parte do pressuposto que Deus existe ou que o espírito existe. Que isso são questões metafísicas que você não pode... O metafísicas quer dizer o quê? Além da matéria. Ninguém consegue olhar no microscópio o espírito e nem olhar Deus no telescópio. Mas são conceitos que são filosoficamente razoáveis. Né? Não tem... O fato de eu dizer que muito do que o Kardec faz é filosofia não é demérito. E eu acho que foi a melhor coisa que ele fez. A gente não vive sem filosofia. Só o que a ciência pode nos mostrar, essa ciência é muito pouquinho. Enfim, é um pouco isso. Estou pensando aqui essas questões, né, sobre história, se a história ser uma ciência ou não, né? É verdade, a história, ela às vezes trabalha com hipóteses que não conseguem ser comprovadas. Se a gente ficar só do que a gente pode olhar no microscópio, é igual falam sobre o amor. Ninguém consegue pegar o amor no microscópio, mas é um conceito super trabalhado na psicanálise. Ninguém consegue pegar a amizade, a justiça. A justiça é um conceito metafísico. Né? Ela não existe em algum lugar. Então, a filosofia não é menor do que a ciência.
Tem mais um comentário, eu acho que eu vou pronunciar o nome certo, Óstenes. Ele diz o seguinte: acho a metodologia espírita extremamente defasada no geral. Quase nunca submetemos os fenômenos a alguma espécie de verificação, inclusive parece ser repudiada, como se os espíritos não recomendassem. Todavia, sendo assim, nunca será ciência. O termo ciência, no slogan espírita, faz mais sentido quando significa que não negamos os axiomas da ciência, do que o fato de ser uma ciência propriamente dita. Os espíritos, nas obras de Kardec, falam em vários termos que são pouco úteis. Cientificamente falando, um exemplo disso é a classificação dos reinos da matéria, mineral, vegetal, animal e etc. Todavia, creio que o Espiritismo trouxe de bom foi a caridade e o perdão, com ideal e não vincular a tradições da ciência. Em suma, creio que deveríamos produzir zilhões de papers que analisam os fenômenos, não ficarmos blasé, querendo evitar análises de materializações, incorporações, projeções astrais, etc. Ótima aula, obrigada. Marta, se você puder depois jogar esse comentário aqui, para depois eu ler de novo. Alguém comentou aqui, é o mesmo Óstenes, né? Todavia, o Espiritismo queria se apresentar como uma ciência natural. Sim, muito perspicaz esse comentário. Sabe outra ciência que queria se apresentar como uma ciência natural, mecânica, fisiológica? A psicanálise. Então, você vê que tem o tom do século XIX ali. É como se a biologia e a fisiologia, né, que é o estudo do corpo, fossem a única ciência existente. E aí todo mundo falava, é a ciência, é natural, é isso. E hoje, os paradigmas científicos mudaram radicalmente. Então, por exemplo, um grande nome da psicanálise, que eu nem gosto muito, que é o Lacan. Ele pegou tudo que o Freud falou que era fisiológico, que era biológico, e falou, não, isso aqui é do âmbito da linguística, da lógica. Da mesma forma, eu acho que sim, os espíritos fazem parte da natureza? Fazem. Mas o nosso diálogo com eles, né, ele tem muito cara de ciências humanas, né, porque a gente é o sujeito e é o objeto. Que mais? Eu acho que eu perdi um pouco do... Por isso que eu não sei se a gente... Eu não sei se eu acredito no movimento espírita. Vocês estão me ouvindo? Não. O Óstenes, ele é mais radical do que eu, porque ele falou que ele acha que a psicanálise é quase pseudociência, ou hipótese filosófica. Eu concordo que a psicanálise é uma hipótese filosófica, mas eu acho que ela é ciência também, porque eu tenho um conceito de ciência mais amplo. O meu conceito de ciência, e que é de alguns autores também, é que a ciência e a filosofia, elas dialogam, elas se casam. Você pode ter coisas não explicadas na ciência, ter hipóteses mais amplas. Mas, enfim, eu queria falar uma coisa aqui. Eu não sei se a gente do movimento espírita, na nossa reunião mediúnica, tem que fazer ciência. Eu participo de reunião mediúnica, eu sou médium. Eu não sei se faz sentido a gente ficar testando os espíritos lá. Na reunião mediúnica que eu participo, a gente acolhe espíritos sofredores, dá uma ajuda e de vez em quando recebe uma mensagem de incentivo moral. Eu acho que ciência espírita, ou ciência espírita é uma palavra ruim, eu acho que ciência... a gente vai cavando espaços para fazer dentro da universidade, porque é um peso muito grande. E aí vem esse ponto, às vezes a gente coloca a ciência num lugar, eu gosto de ver o Kardec como um reformador social.
Gente, na época de Kardec, eu vou acabar aqui, viu, gente? Na época de Kardec, um suicida, ele não podia ser enterrado num cemitério comum. Ele tinha que ir para uma vala, porque era considerado indigno, pecaminoso. Então, a obra de Kardec, quando ele diz, olha, gente, o suicida, ele só deu uma errada aí na evolução, mas ele está no processo. Isso é revolucionário do ponto de vista dos costumes, digamos assim, do ponto de vista ético. Então, eu acredito que o papel do Kardec de reformador religioso não é menor, é um grande papel. Assim como eu falo do Martin Luther King, que é o cara que vem dizer, gente, religião não é só indivíduo, religião é para estar transformando a sociedade. Ele está atuando como um reformador religioso e social, como um ativista. Então, eu não acho que a gente precisa ficar preso, obcecado pela ciência, por ficar testando os espíritos. Talvez se você for um cientista, faça sentido. Se você estiver com um grupo. Mas pode ser que você esteja só numa reunião de desobsessão, de acolhimento, e tá valendo também. É ótimo, né? Então... Gente, quem quiser, eu vou encerrar agora, né? Já deu meu horário, mas quem quiser me escrever, falar mais desse assunto, a gente volta, a gente fala mais em outra ocasião, tá bom? Mas se alguém tiver mais perguntas, estou aberta, estou aqui. Oi, tá dando pra me ouvir? Sim, eu acho. Tá dando. Então, não, eu acho que reunião mediúnica é pra fazer o que a gente sempre fez mesmo, mas eu acho que deveria ter algum esforço, seja de universitário, seja dos próprios médicos, para poder trazer mais pro lado da ciência, entendeu? Não, assim, claro, uma coisa com um objetivo específico, não atrapalhar a reunião mediúnica. Mas, eu concordo. Porque sim, por exemplo, um vídeo do Dr. Fritz, do médium Dr. Fritz, com Dr. Fritz incorporado nele, que ele reclamava que os espíritas não faziam a testagem lá das cirurgias dele. Eu acho até interessante, porque sempre ouvi dizer que era para fazer testagem, que não sei o quê, e tralalá, mas eu vi ele dizendo, eu acho que tem que fazer isso para o povo acreditar, para não sei o quê. Porque realmente, até um videozinho do cara fazendo uma cirurgia de rinoplastia, ele tirou o raio-x antes de fazer com o Dr. Fritz, e aí uns 30 dias para ele se recuperar, ele mandou em 6 dias voltar para fazer o raio-x de novo, e tipo, tava boa. Isso é um método de verificação bem rudimentar, imagine uma coisa bem feita nesse sentido, entendeu? Tanto que agregar de valor para nossa religião. Agora, sim, claro que uma parte religiosa, entendeu? Oi? Não vi a última fala. Misturando com a parte religiosa, deixar em um departamento diferente, sabe? Entendi. Não, eu acho que o senso crítico e o bom senso tem que estar nas reuniões mediúnicas. Ou seja, alguém recebeu uma mensagem. Olha, essa mensagem é racional, ela é ética, ela é meio mistificadora. Eu acho que isso tem que estar na reunião mediúnica. Eu só não acho que isso precisa virar uma paranoia, porque existem reuniões. Acho que tem reuniões, as pessoas podem se propor a fazer pesquisas. Quem sabe os espíritos apoiam. Mas a gente sabe que existe uma demanda também pelo atendimento fraterno, pela desobsessão e tal. Então, eu acho que isso também não pode ser negligenciado. Eu não sou uma apologista da ciência como único, mas eu sou uma grande apologista do senso crítico. Bom, galera, a gente está chegando ao final aí do estudo.com. Essa primeira aula maravilhosa, cheia de informação com a Litza. Obrigado. A gente tem muitas viagens filosóficas. Eu não ouvi, desculpa. Oi, Oshnes. Oi.
Eu tô dizendo que quero o contato da Litsa para viajar com ela na filosofia. Ô, Litsa, deixa no comentário os seus contatos. E-mail, Instagram, Facebook, enfim. Tá. Vou deixar meu Facebook aqui. Tá. Coisa muito importante. Você disse que você faz parte de um podcast, mas você não falou na onde podemos ouvir esse podcast, por favor. Gente, eu faço parte do podcast Horizonte Espírita. Vocês podem achar a gente no Spotify e em outros agregadores que eu esqueci o nome agora. Mas no Spotify é certeza que a gente tá. Mas, sei lá, quem quiser, a pessoa que quiser também, depois eu mando o link pelo meu Facebook. Eu demoro um pouco para responder, gente, mas uma hora eu respondo. Então tá, ó, podcast que a Alice participa, Spotify, muito provavelmente Deezer também, que é um grande concorrente aí. Isso. Bom, a próxima aula, no caso seria semana que vem, próximo sábado, não vamos ter, porque vai acontecer o evento da Comemofra. Então, a gente pula essa semana, dia 3, e na próxima, no dia 10, teremos aula, e o assunto será os relacionamentos, namoro e casamento. Quais o sentido do adultério? A carne é fraca? Tá? Essa aula vai ser dada pela Josiara Bartolomeu. Temos esse encontro marcado. Lídia, se quiser participar, vai ser muito bem-vinda. Enfim, dando um spoiler, já vou adiantar a próxima aula também, só para você ficar com gostinho para vocês. No dia 17 de abril, aparelho físico e a beleza imposta, intervenção estética, preço da vaidade. Qual é a importância do corpo? Esse spoiler foi de graça, hein, gente? E, bom, para terminar, eu quero chamar o Pedrinho, para poder fazer a prece final. Tá me ouvindo? Sim. Vamos lá. Gratidão, Pai. Gratidão, Mestre Jesus. Gratidão aos amigos espirituais que nos envolveram com todo carinho nos estudos dessa tarde. Mestre, esteja sempre em nossos corações para que possamos seguir sempre o caminho do bem. Entrega a Ti o meu coração através da prece que nos ensinou. Pai nosso que estais do céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós vosso reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que estão pedindo. E não deixeis cair em tentação, mas livrai do mal. Assim seja. Que assim seja. Que assim seja. Pedrinho. Udi, você quer... Oi, bem. Boa tarde, pessoal. Eu acompanhei em parte, eu não pude acompanhar tudo, né? Mas gostei do estudo de vocês. Eu acho que vai continuar, né? Naturalmente, todo sábado, né? Muito bem. Assim, a gente vê, fica bem mais animados a ver os jovens se movimentando, se unindo, se movimentando no estudo da doutrina, né? Parabéns aí. Obrigado, seu Acácio. Obrigadão. Prazer rever o senhor. Tá bom. Beijo no coração. Udi, vocês querem pontuar? Obrigado, Diego. Obrigado, Martinha, Litsa, Vivi. Trabalho, João. Muito obrigado, gente. Eu gostei bastante. Muito, muito, muito. O nome da expositora é Litsa, ou Heloísa, que tá errado, é.
Hein? É Litza. Seu nome é Litza ou Luísa? É Litza. É? Isso. É desse primeiro jeito mesmo, Litza. Litza. Ah, sei. Gostaria de ter o WhatsApp seu. Você pode me passar ou não? Pode. Pede para a Udi pode passar meu contato. Acho que é o jeito mais fácil. Né, Udi? Que você deve ter o número do celular dele, aí você passa o meu WhatsApp ou meu telefone. Ou então o meu WhatsApp. Né? Posso te dar o meu WhatsApp e você, por ele, você manda o seu. Né? A Udi vai passar para você, Acácio. Ah, vai passar? A Udi tem o contato da Litza, aí ela vai passar para você, tá? Tá bom. Então tá bom. Obrigado. Litza, só para reforçar, qual é o nome do podcast mesmo? Horizonte Espírita. Galera, Horizonte Vou colocar Espírita. aqui. Obrigado. Meu podcast. Obrigado a todos. Eu que agradeço, gente. Não é só eu que estou lá no podcast, viu? Sou só uma das participantes. Sim.